Abra aí a sua Bíblia, livro de Mateus. Vamos lá, Sermão da Montanha, versículos 11 e 12. Olha aí, tempo de crise é oportunidade para milagres. O nosso Deus, Ele faz milagre em crise. Olha aqui, está doando ou é para orar? Olha aí, carrão, ó, jipe, né? Deus fazendo bênção aí, ó. É isso aí. Vamos lá. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou pedir aqui para o pastor Felipe e o pastor João está me auxiliando em algumas leituras de alguns textos na linguagem de hoje. Eles vão utilizar a linguagem de hoje para ficar claro também em algumas citações que eles vão fazer aqui. Diz assim o texto: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deixa eu fazer a leitura aqui na NAA. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurança nas tribulações, para nós regozijarmos e alegrarmos nas tribulações. E estamos todos dentro de uma, cada um tem a sua outras lutas particulares, mas há uma luta geral aí que é igual para todo mundo. Na última terça-feira nós ministramos aqui sobre bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por serem fiéis a Deus. Hoje, bem-aventurados são vocês quando vocês forem insultados, perseguidos, mentirem contra vocês, fazer todo mal por minha causa, disse Jesus. E aí qual é o resultado? Ele diz que é para a gente se alegrar com as lutas, com a tribulação. E qual é a recompensa de nos alegrarmos com as lutas e sermos perseguidos por causa do Evangelho, o nome de Jesus? Qual é a recompensa disso? A sua recompensa é os céus, porque grande é a sua recompensa nos céus. Que recompensa é essa? Nós vamos falar agora, daqui a pouco. E também tem um outro paralelo aqui. Nós vamos ser semelhantes aos profetas, aos heróis da fé que foram antes de nós. Então vamos lá. Meus amados, lembrar que quando se fala em ser perseguido aqui por Jesus, é aquilo que eu já falei na outra terça-feira. Não é perseguir, às vezes as pessoas são perseguidos, são afastados, é por causa deles mesmos, por causa das atitudes erradas que nós cometemos, né? Não é esse tipo de perseguição, é perseguição porque a palavra de Deus habita em você, em mim, porque é uma igreja verdadeiramente marcada com o sangue de Jesus, com a marca da palavra de Deus. Quando somos perseguidos por habitar em nós a palavra de Deus, aí sim, aí haverá recompensa, haverá galardão. Aí Jesus diz: olha, fiquem alegres, exultem, porque é grande o galardão, grande vai ser a vitória, né? Aí sim, grande é o vosso galardão no céu, grande é a vossa recompensa no céu, quando assim somos perseguidos.
Mas ser perseguido por causa das nossas atitudes erradas, não tem prêmio nenhum, nem aqui e muito menos no céu. Então, amados, as duas formas de conhecermos o cristão. Temos duas formas de conhecer um cristão, um servo de Deus. Primeiro, pela sua vida na presença de Deus. Vejo que ali vai um homem de Deus, disse aquela mulher sunamita para o seu marido, quando Eliseu passava constantemente de frente à sua casa. Então, nós temos duas formas de conhecer um cristão. Primeiro, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar. O inverso é verdadeiro também. Por uma vida toda errada, as pessoas veem que não é um verdadeiro cristão. Então, temos essas duas formas. A primeira é pela vida que nós levamos diante do Senhor. Se a nossa vida estiver na presença do Senhor, se dermos testemunho de cristão, e daqui, no próximo tema, já vamos falar sobre o do cristão como sal da terra, né, e luz do mundo, vamos entrar mais dentro desse tema. Mas essa é a primeira forma, pelo testemunho da nossa vida, pelo o nosso andar, o nosso viver, seja na igreja, no trabalho, na nossa vizinhança, nós testemunhamos que somos servos de Deus. Isso não quer dizer que aqui ou acolá, eu e você venhamos ter falhas, porque é impossível eu e você não falharmos. Mas mesmo quando falharmos, as pessoas que estão à nossa volta e nos acompanham, têm que ver que nós estamos aos pés do Senhor para levantarmos e continuarmos a jornada. A segunda forma de conhecer o cristão é pela sua posição, pela sua reação, pela sua postura, pela sua firmeza no tempo das adversidades, no tempo das provações. Muitas pessoas, pastor Galvão, no tempo do vendaval, no tempo da luta, ele é arrancado como uma árvore que é arrancado num vendaval. Mas a árvore que tem a raiz muito firme, como a palmeira, pode balançar o vento para um lado e para o outro, que ela permanece firme. Então, a outra forma de nós conhecermos o cristão é através das adversidades. As adversidades vão mostrar quem verdadeiramente é um cristão firmado na palavra de Deus. É um obreiro firmado na palavra de Deus. Porque muitos, seja obreiros, pastores, seja uma igreja inteira, seja cristão individual, quando vem os vendavais, vem as adversidades, vem as lutas, ou vem as tentações, vem as seduções, são arrancados como árvore sem raiz, ou árvore com pouca raiz. E o cristão, ele se mostra que é um verdadeiro servo de Deus, quando nas adversidades, ele permanece firme, vai balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro, com o sopro do vendaval. Mas daqui a pouco o vendaval passa, e ele está lá firme como a palmeira, firme. O diabo vai olhar e vai dizer, esse tem a marca mesmo. Deus vai olhar e vai dizer, esse é meu servo, assim como ele fez com Jó. Um exemplo disso é Jó, a adversidade que Jó passou, o vento que ele passou, a tribulação que ele passou, perdeu os seus filhos, perdeu toda a sua estrutura financeira, adoeceu, mas permaneceu firme, e a vitória veio. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, diante das adversidades, prisões, chibatadas, pedradas, todo tipo de perseguição, até mesmo dos próprios irmãos de igrejas que ele fundou, ele foi perseguido,
Muitos diziam que nem apóstolo ele era, que nem chamada ele tinha. Foi colocado em cadeias. Eu tive a honra de conhecer uma das prisões que Paulo ficou. Quando você vai em Roma, tem um local de frente ao Coliseu, de frente aonde era, hoje lá é só as ruínas do Palácio de César. Está lá um local, um calabouço, lá um local que você desce as escadas, tem uma grade enorme aqui em cima, grossa, e ali era onde Paulo ficava preso, né? Mas mesmo nas adversidades, ele estava cada vez mais fiel ao Senhor, né? E Pedro e tantos outros homens e mulheres de Deus, nas adversidades, permaneceram fiéis. Então, nós estamos falando aqui sobre bem-aventurado quando passamos pelas lutas, perseguições. E são duas formas que eu estou colocando aqui de reconhecermos que somos verdadeiros filhos de Deus. Um é pela nossa vida diária e a outra é nas adversidades, nas provações. Muitas dessas reações acontecem por causa das perseguições. Nós somos testados nessas reações e as perseguições que vai nos levar a vários tipos de reações. Quantas pessoas afastam da igreja por causa das lutas, por causa das adversidades, por causa das tristezas? Quantas pessoas são arrancados? Olha, você que está aqui na igreja me ouvindo, e você que está me ouvindo aí através deste vídeo, desse programa, você tem que prestar atenção e ficar firme. Nós estamos passando uma adversidade. Muitos nessa adversidade vão ser arrancados como árvores sem raiz e não vão mais querer saber de igreja, de Jesus. Mas que você e eu venhamos permanecer firmes diante dessas tribulações, porque seremos bem-aventurados, né? Essas perseguições acontecem. Por que acontecem as perseguições nas nossas vidas? Porque o crente ele é diferente de todos os que estão à nossa volta. Jesus disse: o mundo vos odiará. Mas por que, Senhor? Ele disse para os discípulos: nós fizemos alguma coisa errada? Vamos fazer alguma coisa errada? Não, simplesmente porque a minha palavra habita em vós. O fato da palavra de Deus habitar em você, habitar em nós, já traz um ódio ao mundo. Por quê? Porque a luz que há em ti, a presença de Deus que há em ti, ela clareia a escuridão do pecado. E quando clareia, aonde não tem luz, começa a aparecer as sujeiras e denunciar as coisas erradas. Então eles preferem que estejam sem luz, esteja apagado, né? E não há dúvida que tem uma distinção entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E isso provoca ódio, isso provoca uma ira, né? Muitas vezes atrai, ou as pessoas do mundo procuram, o ímpio procura porque sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas muitas vezes vai trazer ódio, vai trazer repugnância. Por quê? Porque o seu objetivo, a comunhão que você tem com Deus, traz ódio para aquele que não ama o Senhor, né? As próprias pessoas que são incrédulos, eles reconhecem isso, que a presença de Deus na sua vida lhe traz um ódio. Eu me lembro quando fui pastor em Carapicuíba, tinha uma irmã que era a líder do círculo de oração, e uma senhora, e ajudou muito eu e minha esposa. Ela era a mamãe do pastor Davi e do Moisés. O Moisés é o maestro da igreja de Carapicuíba atualmente, e o pastor Davi é o vice-presidente da igreja hoje, que é presidida pelo pastor Jasson. E lá na igreja, em Carapicuíba, tinha uma irmã que aceitou Jesus, porque a mamãe do Davi e a mamãe do Moisés
levava o evangelho para uma senhora, uma vizinha dela, e ela jogava água, batia a porta, muitas vezes na mamãe do Moisés e do Davi. E ela dizia: mas por que a senhora tem raiva de mim? É porque, por causa desse seu Jesus, por causa desse seu Deus. Ela nunca fez nada para a senhora. O mais que ela fazia era levar a palavra de Deus, até que o Espírito Santo converteu o coração endurecido daquela mulher, e ela passou a ser membro lá da igreja, e foi ovelha minha também, né? Por quê? Porque o próprio ímpio, ele reconhece a presença de Deus na sua vida e na vida da igreja. Lembra Faraó? Faraó tinha raiva de Deus, Faraó tinha raiva de Arão, tinha raiva de Moisés, simplesmente porque Deus estava na vida de Arão e de Moisés, e ele estremecia porque ele sabia o poder que eles tinham com esse Deus poderoso, a ponto dele, mesmo tendo o coração endurecido, ele dizia: quando vocês forem orar, orem por mim também. Só que quando Deus fazia o milagre, ele voltava o ódio contra Deus. Mas ele, mesmo sendo aquele homem de dura servir, de um coração duro, ímpio, ele sabia da diferença do Deus de Moisés e Arão. E mesmo ele tendo ódio, ele pedia oração. Então, nós somos perseguidos. Por que somos perseguidos? Por que o povo de Deus é perseguido? Como eu já disse, pela presença de Deus na sua vida, na minha vida. Então nós temos que aprender e entender isso. O cristão que não entende isso, ele não permanece. Se o cristão não entender que a presença de Deus na vida dele, a presença do Espírito Santo na sua vida, vai lhe trazer perseguição natural. Por quê? Porque o ímpio, ele tem ódio de Deus. O ímpio, ele é sempre um instrumento maligno do próprio diabo. Então, ele vai ter esse ódio. Então, aquele que quer servir a Jesus, ele tem que estar preparado, sabendo que vai ter que carregar a cruz. E nessa cruz vem as perseguições, né? A presença de Deus na minha e na sua vida atrai as bênçãos, atrai vitória, sim, mas também atrai perseguições, atrai a inveja. Eu já falei isso numa mensagem aqui. Os filisteus tinham raiva, tinham ódio de Isaac. Por quê? Isaac fez alguma coisa de ruim para eles? Não, porque aonde Isaac abria um poço, dava água. E eles sabiam que a bênção de Deus estava com Isaac. O simples fato de verem Deus abençoar Isaac já provocava ódio naqueles homens, a ponto de um dia eles pedirem: olha, sai dessa nossa terra, porque já sabemos que Deus está contigo e você está prosperando muito. Então, meus amados, nesse momento de crise que nós estamos passando, o mundo há de ver a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem ao Senhor. E isso atrai perseguição. Por quê? Porque a pessoa vai olhar e falar: mas por que eu estou passando essa desgraça e essa luta, e esse crente está aí se arrumando, com a Bíblia na mão, todo sorrindo, colocando o hino em casa para ouvir, indo para a igreja com felicidade? Que negócio é esse? Isso atrai realmente. Servir a Jesus. Porque o crente pensa na vida eterna. E os ímpios só pensam nessa vida. E isso provoca ódio. Nós temos a consciência que somos peregrinos, somos forasteiros. Nós temos uma cidade celestial que nos aguarda. E isso provoca ódio. Eu queria pedir aqui o pastor João para ler para mim o Salmo 17 e o Salmo 17, verso 14. Pastor Felipe, já prepara aí o Salmo 73, verso 4. Segura aí, daqui a pouco eu te falo para você ler. Salmo 12, verso 16 ao 19, o Felipe. Então, amados, o fato de você ter no seu coração que você não é dessa terra, que você é peregrino,
que você tem uma eternidade com Deus, deixa o mundo com ódio. E o diabo, que é o príncipe desse mundo, ele, como sabe que não vai habitar nessas mansões celestiais, e ele sabe a glória, a bênção, a alegria, o poder, o regozijo que é morar lá, porque de lá ele foi, ele provoca ódio nos seus soldados, para que transforme esse ódio contra a igreja, contra nós, contra você. Pastor João, por favor, leia na linguagem de hoje. Salmo 17, 14 diz assim: Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-o com os sofrimentos que têm guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos de seus filhos. O salmista lança uma palavra pesada contra os ímpios que o perseguia pelo fato dele ter um objetivo de seguir a Deus, né? Os incrédulos, eles fazem de tudo para não pensar na eternidade. Eles fazem de tudo. Irmãos, são ódios que surgem de forma sutil. Lá no Congresso é constantemente políticos, deputados e senadores querendo tirar a leitura da Bíblia das aberturas das sessões. Para que isso? Né? Eu me lembro quando foi colocado na nota nossa, Deus é fiel, Deus seja louvado. Para quem não sabe, foi um pedido do bispo Manuel Ferreira a quem é que estava no comando disso na época, aquele que foi o último governador daqui do Rio de Janeiro, ele era vice e assumiu, Dornelles. O bispo Manuel Ferreira, nosso bispo primaz, chegou e fez o pedido para ele: coloque no nosso dinheiro, Deus seja louvado. O dólar está lá há 500 anos firme, porque está escrito, nós confiamos em Deus. E foi colocado. Irmão, isso é uma luta. Eles querendo tirar isso. E desde lá até aqui, o nosso real tem prosperado. Né? Está aí firme, aguentando esses vendavais aí, está aí firme. Então, o incrédulo, ele faz de tudo para que eu e você não pensemos na eternidade, nas coisas de Deus. Por favor, pastor Felipe, Salmo 12, versos 16 ao 19. É 12? Não, desculpe. Vê o 73, 4. Eu vou até ter cuidado de mandar vocês ler alguns textos aqui, porque são anotações antigas. Isso. Salmo 73, versículo 4. Ao 11. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Olha aqui. O cristão, ele passa lutas e perseguições nessa terra. E aí você às vezes olha para o ímpio e fala: mas
O ímpio não está passando a luta, o salmista estava desentendido. Por que o ímpio não está passando a luta e eu estou sendo perseguido? E aí alguns se desviam. Eu me lembro, meu pai era pastor na cidade de Colinas e tinha lá o líder de jovens, ele e a esposa. Aí eles desviaram o casal. Nós fomos lá visitar. Mas por que vocês desviaram? Não, é porque enquanto a gente era crente, nada dava certo. Agora nós desviando, está tudo beleza. Literal, essa foi a resposta. Então, você não pode confundir as coisas. Muitas vezes o ímpio não está passando perseguição, porque ele é daqui. Deus não tem nada a ver com ele. E você que tem a presença de Deus, vai passar sim perseguições. Porque o fato de Deus habitar em você, e esse mundo jaz no maligno, e o príncipe desse mundo é o diabo, e eu e você somos forasteiros, somos peregrinos aqui nessa terra, não há como não ser perseguido e não passar lutas e perseguições. Nós temos que estar conscientes disso. Versículo 12 e o 13 falam isso aí que acabou. O 12 diz assim, ó, o 12. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Aí o 13 diz assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Aí ele dá essa sequência. Então, o cristão que acha que não vai passar luta, irmão, ele não pode ser cristão. O cristão tem que entender que ele vai passar lutas, ele vai passar dificuldades, né? Mas uma coisa é certa, o cristão é um crente que deseja a eternidade. Lá no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 21 e 24, fala sobre isso. Eu e você, nós temos sede da eternidade. Nós temos fome da eternidade. E o ímpio não. O ímpio só pensa no aqui e agora. E o cristão que só pensa no aqui e agora, ele vai ser como árvore, arrancada na hora do vendaval. Então o cristão, ele tem que estar com o seu coração, ainda que com seus pés, andando aqui nessa terra, mas o seu coração e a sua cabeça tem que estar na cidade celestial. E é por isso que eu e você vamos sendo perseguidos, né? Então esse texto aqui, ele nos diz o seguinte, olha só: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, mentirem contra vocês, caluniarem. Quando eu e você, olha, isso aqui eu não sei qual é um termo em português que eu poderia usar aqui, mas é quase que uma loucura. A Bíblia está dizendo que eu e você vamos ser felizes, somos bem-aventurados, se formos perseguidos por causa de Jesus Cristo. Se caluniar contra nós, não pelo nosso caráter ou pela nossa vida, mas se nos caluniar, nos perseguir, se mentir contra nós, porque somos fiéis ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, Jesus diz: vocês serão bem-aventurados. Vocês serão felizes. E que bem-aventuranças são essas? Que felicidades são essas? E Jesus ainda leva um desafio. Aqui ainda parece ser mais loucura ainda. Quando vocês forem perseguidos, falar mal de vocês, mentir contra vocês por minha causa, não entre em depressão, não fique desanimado, não fique abatido. Não vá para um cantinho ficar chorando, triste. Jesus disse o contrário: quando fizer tudo isso com vocês, alegrai-vos e exultai-vos. É como um grito de gol. Quando você está no estádio, o seu time faz aquele gol e você pula e grita com toda a força. Jesus está dizendo aqui: se você estiver sendo perseguido e sendo caluniado, sendo oprimido por minha causa, não se entristeça, não fique deprimido, não fique no cantinho escondido, mas alegrai, exultai, gritai, porque é grande o vosso galardão. Grande é o vosso galardão. Coisa rica. Igreja do Senhor Jesus. Cada época tem formas de perseguições. Nós tivemos no final dos anos 200 depois de Cristo, foi a perseguição mais feroz contra os cristãos.
tivemos na época de Nero, tivemos na época de alguns outros imperadores, mas no finalzinho, o imperador que levantou a perseguição, porque antes as perseguições eram localizadas, agora não, levantou uma perseguição completa contra a igreja, generalizada. Obrigado. Eram crentes sendo levados para o Coliseu, eram crentes morrendo. Por quê? Porque os soldados romanos, que eram cristãos, não aceitaram a fazer culto, junto com os outros soldados, aos deuses. E entre esses deuses, era o próprio imperador, era um deus a ser adorado. E esses soldados começaram a ser assassinados pelos seus próprios companheiros do exército. E isso se alastrou pelas casas, por todos os lugares. Era uma forma de perseguição. Os judeus sofreram a perseguição na Segunda Guerra. Os cristãos, a perseguição no comunismo. Mais de 15 milhões de cristãos. Se houve 6 milhões de cristãos mortos com Hitler, os cristãos na Rússia chegaram a 15 milhões de mortos pela perseguição do comunismo. Com a China e tudo mais. Agora, hoje, nós temos outros tipos de perseguições. Não tem Coliseu, mas tem outras perseguições. Chocarristas. Grupos e movimentos contra a Bíblia. Grupos e movimentos para tirarem textos da Bíblia. Grupos e movimentos para tampar a boca dos pastores da pregação da palavra de Deus. Espalhado hoje. São leis querendo aprovar o aborto. Agora, ontem eu estava conversando com meu irmão nos Estados Unidos, uma famosa política dos Estados Unidos, esposa de um ex-presidente, que também foi muito famoso, principalmente pelos seus escândalos. Ela agora está tentando, junto ao partido, aprovar nos Estados Unidos o aborto de 9 meses, poucos dias antes de nascer. Porque lá, o meu irmão estava dizendo que é aprovado até 3 meses. Mas agora ela está tentando, pastor Cláudio, através de um projeto, que antes de nascer, até com 9 meses, poder fazer um aborto. Quer dizer, um verdadeiro assassinato. Então, há várias formas, dentro da democracia que nós vivemos, há várias formas de perseguir o povo de Deus. É em nome da liberdade, é em nome da democracia, é em nome do direito de se falar. É direito de falar só para eles, para nós não temos direito. Então, há várias as perseguições. Mas olha aqui, Jesus está dizendo, alegrai-vos. Exultai-vos. A igreja que está sendo perseguida, o crente que está sendo perseguido, a família que é perseguida, porque é fiel ao Senhor Jesus, Ele está dizendo, vocês são bem-aventurados, e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa. E aí, eu pergunto a você, que galardão? Os galardões são os prêmios que os servos de Deus vão receber. Haverá diferentes galardões. Não é um galardão igual para todo mundo. A alegria vai ser igual, mas o galardão não é o mesmo para todo mundo. Mas como é que são esses galardões, pastor? É conforme a sua fidelidade ao Senhor. O galardão meu não compete com o seu não compete com o do outro irmão. Cada um naquilo que Deus te chamou, na sua fidelidade, você vai receber o galardão. Ele pode ser maior ou menor, dentro daquilo que Deus te chamou. Eu não estou competindo com você, eu estou competindo com a minha fidelidade. Eu te dei uma igreja para você presidir. Como é que você presidiu essa igreja? O galardão é em cima disso. Eu te dei esses instrumentos para você tocar. Como é que você cuidou disso? Como é que você fez isso? Eu te dei voz para cantar, eu te dei unção para pregar. Como é que você fez isso? Você cuidou. Eu te coloquei na porta da minha casa para você cuidar da minha igreja. Como é que você cuidou? É nessa diferenciação que estará o galardão. O meu galardão para ser pastor presidente não é maior do que o do diácono que está lá. É na qualidade. Como é que você desenvolveu?
Vamos ver se é de palha, se é de madeira, se é de bronze, se é de ouro. É conforme o coração que você fez, a alegria que você fez, se você fez com fidelidade. E se nós fomos perseguidos pela nossa fidelidade ao Senhor, porque até na casa de Deus, por sermos fiéis, muitas vezes somos perseguidos. Mas Jesus diz: olha, fiquem alegres, porque é grande a sua recompensa no céu, grande é o seu galardão no céu. Meu irmão, por isso que Jesus disse: quando passares perseguições, não fica triste não. Sabe por quê? Mas como que eu não vou ficar triste com perseguições? Porque Jesus está dizendo: grande será a vossa recompensa. O contrário é verdadeiro. Se não passarmos tribulações, lutas e perseguições aqui por causa de Jesus, não haverá recompensa nenhuma. E imagina você correr numas Olimpíadas, ganha a corrida e não recebe nenhum prêmio. Você pensa em galardões, né? A Bíblia diz que nós podemos pensar nesses galardões, sim. Tem gente que vai ser salvo só pelo fogo, mas tem aqueles que na sua fidelidade vão receber os seus galardões. E aí Jesus diz assim para terminar, e aqui eu termino também: assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha aqui, sermos perseguidos por sermos fiéis ao Senhor, nós vamos ser bem-aventurados. É para nós nos alegrarmos, não é para ficarmos deprimidos, porque nós vamos ter um galardão, uma recompensa no céu, e nós vamos ser comparados a Jeremias, a Elias, a Isaías, a Paulo, a Tiago, a Lucas, a Mateus, aos apóstolos, a Moisés, a Davi. Irmãos, que mais que nós queremos do que chegarmos na eternidade e termos o título semelhante, comparados, vamos ser semelhantes, comparados com os profetas que foram perseguidos antes de nós. Se eles foram perseguidos, nós também seremos. Mas isso não é motivo de tristeza. Jesus disse que é para nós alegrarmos, porque nós vamos ter a mesma medalha, o mesmo prêmio. Os nossos profetas, eles também passaram o mesmo. Imagina você se regozijar, porque estamos passando luta, mas os profetas que nos antecederam também passaram as suas lutas. Os heróis da fé, lá em Hebreus 11, também sofreram, também passaram as suas lutas. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos pelo meu nome. Não fiquem tristes, exulte os vossos corações, se alegre, porque grande é o vosso galardão. Também perseguiram os profetas, e você, se é perseguido, você vai ser comparado a esses profetas, e a marca de Deus, o galardão de Deus, está reservado para aqueles que forem fiéis na hora da luta e na hora da tribulação. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Não desanime, igreja. Estamos passando épocas difíceis. Essa palavra de Deus vem para nós nesse momento, sabe por quê, irmãos? A vinda do Senhor está se aproximando. Não espere que as coisas vão ser fáceis. As coisas vão estar se apertando contra a igreja, contra o povo de Deus. Porque o mundo sabe que a igreja está atrapalhando. O mundo sabe que a igreja está atrapalhando o aborto. O mundo sabe que a igreja está atrapalhando as pessoas fazerem o que quiser, o que der na sua cabeça. O mundo sabe que a igreja está atrapalhando as orgias, as depravações. O mundo sabe que a igreja está atrapalhando a liberação das drogas. O mundo sabe que nós estamos atrapalhando. E cada vez mais, o mundo vai se levantar contra a igreja. Mas exultai-vos,
porque você vai ser comparado como os profetas que vieram antes de nós, como os profetas da Bíblia. Alegre o teu coração, porque a recompensa dos fiéis será no céu. E é para lá que eu e você estamos indo. Senhor Jesus, pregamos a tua palavra. Nós queremos fazer parte dos bem-aventurados, por sermos perseguidos pelo teu nome, porque sabemos que há uma recompensa, galardões que estão esperando para os teus filhos, as tuas servas e os teus servos. Senhor Jesus, assim como os profetas, a tua igreja também é perseguida, mas dá-nos da tua graça, dá graça ao teu servo, à tua serva, a mim, a cada um de nós, ao teu povo, aqueles que estão nos escutando, que mesmo diante das tribulações, mesmo diante do sopro do diabo, do ataque do inferno, a tua igreja, o teu servo, a tua serva, nós possamos estar jubilando e glorificando ao Senhor, porque sabemos que a nossa recompensa será gloriosa. Fortalece, como o profeta disse, fortalece o joelho e os pés da tua igreja, do teu povo, os nossos pés, os nossos joelhos, para estarmos firmes, porque grande é o galardão que está reservado para o teu povo, a tua igreja. Assim nós oramos. Amém, Senhor.